pessoal, boa noite, tudo bem? Iniciando aqui a nossa fase teste, nossa primeira transmissão do podcast que a gente está trazendo para o nosso município aqui para Santa Bárbara, aqui na Rádio Carataí, e viemos conversar com o idealizador da rádio, né? O cara que está aí à frente da comunicação em Santa Bárbara, como empresário, comunicador, como alguém participante do esporte, o nosso amigo Vanderly Bandeira da Silva, de Lima, né? O Porronca, nascido em 29/1 de 1969, lá na Vila de Almoço, em Bragança. Ele que é morador aqui de Santa Bárbara desde dia 5/3 de 1981. E a gente vai bater um papo aqui, falar sobre os projetos do Porronca, falar sobre os empreendimentos que ele criou ao longo do tempo. E esse mais novo empreendimento, né, Porronca, que é a Rádio Carataí. E a gente quer saber um pouquinho o que levou ele para criar a rádio, né? Qual a ligação dele com a comunicação, e saber um pouquinho mais aí, a gente vai estar compartilhando com vocês. Boa noite, Porronca. Boa noite, Eduardo, boa noite ao Irã, boa noite a Lawane que está aqui, o Aldre aí, que está também auxiliando aí. Nos acompanhando, né? Acompanhando a gente aqui, o nosso boa noite, e boa noite especial aí para toda a galera que acompanha a gente ao vivo e quem vai acompanhar a gente nos canais aqui. Essa é uma live, é uma transmissão de um podcast, uma live, uma coisa que a gente está iniciando, um teste que a gente está fazendo. Exatamente. Aqui justamente porque esse é o primeiro passo aí que a gente vai dar, no caso, nas transmissões ao vivo, que a gente tem um projeto para fazer e muito grande aí. Aqui na Rádio Carataí, que a gente criou o portal, né? O portal Carataí, ou seja, a gente vai ter o nosso canal tem a rádio, né? Que vem com todas as informações aí, notícia de esporte, tudo, o entretenimento, e assim como vem o canal também para a gente fazer as coisas ao vivo aqui, levar as coisas, como se diz, ao vivo e a cores para todo o povo que acompanha a gente em Santa Bárbara, no Pará, do Brasil e no mundo. É isso aí, porra, que a gente quer convidar você, né, ouvinte aqui da Rádio Carataí, a nos seguir também aí nas redes sociais. Nós temos através do portal do YouTube, né, Portal Carataí, e a página do Facebook aí da Rádio Carataí também está disponível, a Rádio Carataí no Instagram, né, porra, que são as redes sociais que a gente vai estar alimentando, trazendo conteúdo para você, música boa, entretenimento. Nós vamos falar de tudo um pouco aqui na rádio, trazer pessoas relevantes e interessantes aqui do nosso município, para estar falando um pouco, para estar compartilhando o que tem como visão política, empresarial, esportiva, trazer bastante conteúdo para as pessoas aqui de Santa Bárbara. O nosso objetivo, né, Porronca, é levar a comunicação para as pessoas de Santa Bárbara e ver que muita gente aqui tem feito uma grande diferença no nosso município, assim como tu fizeste, como tu tem feito, né, como empresário e agora como comunicador aqui na Rádio Carataí, né? Esse fato você perguntou o que me levou a fazer isso, né? Para lá das coisas, eu sempre, desde pequenininho, eu fui ligado à comunicação. Fui ligado à política, na verdade, né? Na economia. Eu, na verdade, quando eu tinha 9 anos, eu já era ligado em política. Eu sempre, na verdade, eu não deveria gostar, mas duas coisas que eu gosto muito é de política e futebol. Bacana. Infelizmente, na voz popular, é 2 mares de lama que a gente tem na vida, mas eu gosto dos dois e eu vim sempre ligado nisso, mas, quer dizer, na verdade, quando eu era jovem... São polêmicos, né? Porque hoje a gente vive uma polarização aí muito grande, tanto no futebol, né? Apesar de eu sou pouco acompanho. Eu só sei que eu sou paysandu e sou corintiano, é só o que eu sei. Nós, nos demais, no esporte, eu tenho muita facilidade nas outras modalidades, né? E a política, devido a essa polarização aí que a gente tem enfrentado nos últimos anos, também gera controvérsias de opiniões e tudo mais aqui em Santa Bárbara e no Brasil inteiro, né? Na verdade, a política ela só se acirrou mais, né? Ultimamente, mas ela sempre teve esse altos e baixos aí, esse xingamento tem desde o tempo, por isso que eu acompanho muito desde os anos 80 aí. Sempre a política foi sempre marcada mais pela baixaria do que por projetos, essa que é a verdade. Porronca, fala para mim um pouco da tua trajetória aqui em Santa Bárbara, Porronca. Tu falou para mim que tu vive em Santa Bárbara desde 1981, né? Não que eu seja novinho, mas eu também não era nem nascido nessa época aí. Conta um pouquinho pra gente como que foi que te trouxe para Santa Bárbara e o que tu viu quando tu chegaste aqui, como foi a condição que tu chegou e o que te levou a ser empreendedor aqui no município? Na verdade, cara,
como você falou aí no início, né, eu nasci no interior de Bragança, numa colônia chamada Colônia do Almoço. É meio esquisito o nome, mas o lugar é o segundo lugar, o segundo vilarejo povoado depois de Bragança. Infelizmente lá é pacato, não cresceu, mas é um povoado que existe no município de Bragança, né? Tem toda uma história e tudo mais. Eu vim de lá, na verdade, de Santa Bárbara, de lá para cá para estudar. Eu saí da casa dos meus pais para estudar, que tinha 9 anos de idade. E eu fui para casa de parente, fui para a cidade de Bragança, voltei para o interior, ainda para casa de parente, e assim foi. Aí depois eu vim para Santa Bárbara e vim com o projeto de estudar, ou seja, morar para cá, né, ir para outro canto, sei lá. E acabou que eu estudei, fiz o antigo segundo grau, ensino médio aqui em Santa Bárbara e tudo. Aí já adulto, procurei emprego, fui trabalhar e tudo. E aí só com o tempo foi que eu entrei já no ramo do comércio. Certo. E aqui quando tu veio para Santa Bárbara, qual foi o primeiro emprego que tu teve aqui? Na época que tu estudou aqui, tu estudou na época do Grupo Padacosta ainda, né? Ou tinha outro nome ainda? Não, já era escola Padacosta mesmo. Né? Era escola, tinha 4 salas só. Tinha 4, 4 salas só o Padacosta. Mas eu, como moleque do interior, esperto, travesso, como sempre, né, e tal, eu me lembro muito bem das travessuras que a gente fazia aí naquela escola Padacosta, né, que era pacata e tudo. Mas aí eu estudei, quer dizer, quando foi já adulto, eu já fui trabalhar em Belém, aí desisti. Aí depois tive uma falta de oportunidade no mercado de trabalho, né? Aí foi que eu fui para esse ramo de comércio, convidado por um amigo e tal. Aluguei um espaço de 4x2. Aí de lá começou o ramo do comércio aí em 97 isso. Isso tu já estava ali, Ronca, ali na frente de onde é o tal Seu Manel hoje? Era lá mesmo, o prédio era dele lá, e um 2x4 lá e tal. E fiz esse comérciozinho, investi naquela época como se fosse hoje o valor de 7 salários mínimos, que dava aí uns 14 mil reais mais ou menos, né? Eu investi, foi dando certo. Comecei no dia 15 de agosto de 97. Eu inaugurei o primeiro freguês, eu comecei vendendo lá verdura descartável, né? Sacola, saco, era o que vendia mais, e rações para cachorro. Eu fui o primeiro vendedor de ração de cachorro aqui no município. Passei bem um mês para vender um saco. Comprei 3, passei um mês para vender um. O pessoal dizia que isso não dava futuro, né? Mas eu comecei a insistir, né, naquilo. Meu primeiro freguês foi o ex-prefeito, já falecido, o Nil, que me comprou uma dúzia de banana. Saudoso Nil, né? Foi o primeiro freguês, primeiro cliente que eu tive no ramo do comércio. Olha que bacana, né? Nós estamos em 2024, então tudo isso, toda essa história só de trabalho, de empreendedorismo em Santa Bárbara, em 2027 já vai fazer 30 anos, né? Não. Isso. É 30 anos, né? 30 anos, fez o que? 27 anos agora, né? 27 anos que eu trabalho com o comércio, no caso. Aí tu pretende fazer aí os 30 anos do Mercadão Bandeira, de toda essa história. Eu acho bacana, porque já pensar em fazer o aniversário de 30 anos do Mercadão Bandeira, que é praticamente o aniversário de emancipação do município, né? Santa Bárbara tem hoje o quê? 32 anos, no 32 caso, anos de emancipação. O município, no caso, é mais velho do que o meu comércio, 4 anos, coisa assim, né? Um tiquinho aí de tempo só. Só, né? mas isso a gente começou. Então, evoluiu tanto quanto a própria idade do município, né? Sim. Eu acho que eu peguei uma barca aqui, sabe? Eu costumo dizer que eu sempre fui abençoado, né? Porque eu peguei uma barca aqui na transição, naquela transição de governo. Tipo assim, veio o Plano Real, quer dizer, aquela enrolação que o pessoal acharam que melhorou. Deve ter melhorado, para mim melhorou, né? Sim. Aí, quer dizer, com a vinda das serrarias, né, do polo industrial das serrarias para Santa Bárbara também, eu viajei nessa barca e deu certo para mim, ou seja, chegou muita gente, houve aquele crescimento econômico, aumenta, né? Em Santa Bárbara, e eu viajei na barca porque eu já estava lá, depois de eu ter saído, depois de 2 anos, eu saí para um ponto maior, né, do mesmo dono e tal, já era um ponto lá de uns 30 metros quadrados. Aquele período que tu ficaste ali na entrada do mercado, quanto tempo de transição até tu vir, por exemplo, pro teu prédio 7 anos. 7 anos.
7 anos. De lá que eu vim para onde eu tô hoje aqui, mas aí fui ampliando. Então de 97 até 2003. 2003. Nós 2003 foi. 2003, né? 2004 tu veio para cá. Isso. Pro ponto que tu tens o Mercadão Bandeira hoje. Sim, o Mercadão Bandeira veio. E aí tu foste ampliando. Fui ampliando justamente, né? Tanto dobrou parte aí. Física, estrutura, né? Parte física, tudo, né? E passei a vender, é uma variedade de material muito grande, né? Por isso que o comércio tem aqueles logos, tem tudo da cidade, né? Porque tudo que o pessoal me encomendava, eu ia comprando, né? Sim. Comprando material de pesca, era material nativo, casca de pau, tudo. Medicamento veterinário, a parte de ferragem, tudo, essas coisas, tudo eu fui colocando. Depois fui modernizando não, evoluindo para as ferramentas industriais, elétricas e tal, como motores, essas coisas foram evoluindo. E só com o tempo, lá depois de aproximadamente 15 anos quase, eu passei a vender já a parte de motopeças, né? Uhum. A parte mas de antes disso, eu lembro até, assim, hoje tu és uma referência, né? Pelo menos eu percebo isso desde quando eu me entendo por gente de Santa Bárbara, sempre que a gente quis comprar algo, o primeiro lugar era ver se tá indo Porronca. Depois a gente ia em outro canto se tu não tivesse aqui, sempre foi desde quando eu cresci, sempre foi assim. E uma coisa que me despertou muita atenção um determinado tempo atrás foi a questão também dos serviços bancários que tu implantou numa época em que a gente não tinha nem agência de banco em Santa Bárbara. Sim, né? Foi. Porque quando o Correio tinha o convênio com o Bradesco, né? Brasil. Com o Bradesco, no caso. Também? Sim, com o Bradesco. Aí o Bradesco acabou esse convênio com o Correio, né? Aí Santa Bárbara ia ficar totalmente descoberta. Aí me ofereceram, o Bradesco me ofereceu tal, o serviço. E devido ao lucro é muito pouco, ele dá uma publicidade, né? Sim. No caso. Aí eu peguei isso do Bradesco, já faz aí, não sei nem quantos anos tem, na verdade. Uns 13 anos aí. E aí tu atendes uma demanda também que muitas das vezes vem para fazer alguma coisa no banco, mas já está aqui dentro, já vê alguma coisa que precisa comprar, às vezes o cara vem. Sim, o Bradesco funciona como é que eles chamam? Não é as PAs, é outro nome que é isso. Esse expresso do Bradesco, existe justamente, o lucro é esse, é a publicidade que dá, né? O retorno que dá, que as pessoas vêm receber e a gente faz a divulgação do que tem. Por isso aquele esquema de colocar nos fundos do comércio. Sim. Como é o caso que acontece aqui. A pessoa vê o que tem no comércio. Para pagar algum boleto, alguma coisa que é referente ao banco também, por mais que tu tenha aí uma lucratividade muito pequena, mas ele entrando na loja, é aquela famosa máxima, né? Eu lembro que eu preciso de alguma coisa para comprar e eu já tô aqui dentro, já vai e leva, né? Então já traz essa característica também. Foi para isso que ele foi colocado, né? Sim. E também deu certo. Não, muito bacana, Porronca. Outra coisa que eu ia te perguntar também, Porronca, que assim, são coisas que a gente fica curioso, né? Aí tu veio, montou o Mercadão Bandeira, tu montou toda essa infraestrutura. Aí vem a parte bancária também, de serviços bancários, trazendo, de certa forma, uma inovação para a cidade, porque tu atendes uma demanda que em determinado momento ficou descoberta, né? E tu lanças um novo empreendimento também, que é a MB Motos. Sim, O que te levou? Qual foi o insight que tu teve ali, que tu observou? Até pela questão da localização, que ela está ali à margem da rodovia. Para criar a MB Motos e assim, pensando nesse segmento e como que tu vê a questão econômica para o segmento que tu desenvolve hoje lá na MB? A gente viu que o Brasil passou por uma transformação, o mundo do Brasil, somente dos anos 2000 para cá, né? Na verdade, a gente diz 2000 para cá, mas desde os anos 90 o Brasil veio se transformando e teve uma evolução nesse quesito moto, né? Ou seja, a moto se expandiu demais. No interior, você vai numa cidade do interior hoje em dia, é impressionante o número de motos que você vê. Vai numa festa,
coisa qualquer no interiorzão, todo mundo anda de moto. E Santa Bárbara não é diferente. Qualquer vilarejo, todo mundo quer ter sua moto aqui em Santa Bárbara. Então, eu passei a vender sempre aos poucos, né? Passei a vender pneu de moto, depois eu passei a vender o óleo lubrificante para moto. Aí fui vender o kit. Aí fui colocando as peças, junto aqui no mesmo prédio com o Mercadão Bandeira. Essa parte de trás e tal, fui montando. Aí chegou o ponto, tudo foi dando certo, de que estava muito tumultuado as coisas. E prevendo já o futuro, devido aqui dentro de Santa Bárbara, ser um lugar mais apertado. Quando o projeto Fazendinha veio para aí, né, loteamentos, sim, eu adquiri o terreno lá, já prevendo e fazer uma loja no futuro, ou de moto, ou de outra coisa qualquer. Assim, né, eu não sei se tu concorda comigo, mas eu observo, por exemplo, que o crescimento, principalmente nessa questão de veículos, de motos e tal, aqui em Santa Bárbara, cresceu justamente com a vinda das serrarias, né? Que o pessoal que veio de fora, que veio, por exemplo, do Maranhão, de outras cidades, tem mais esse costume que até então não via muito como um costume nosso aqui em Santa Bárbara. Ele veio eles meio que trouxeram isso e houve um crescimento expansivo da venda até de motos aqui em Santa Bárbara, que eu lembro que quando as serrarias estão lá no Caiçaua, né, veio várias e várias concessionárias, até com stand, com carro, e levava 3, 4 motos lá para dentro do Caiçaua. E como eles eram aqueles perfis que tinham renda comprovada, que tinham um score bom e acabava vendendo aí a planos financiados, isso trouxe um desenvolvimento de mobilidade muito grande para Santa Bárbara também. Foi, na verdade, o que eu analiso assim, que a moto, no caso, ela evoluiu em todos os cantos, não foi só em Santa Bárbara. Mas em Santa Bárbara, você tem razão, como você disse, as serrarias, no caso, o polo industrial, foi quem embalou, impulso, né? Impulsionou e a questão cultural realmente também, a venda da moto aqui. Que os maranhenses em si, eles são mais atrelados, eu te falo porque eu fui em algumas cidades também no Maranhão. Rapaz, o pessoal não anda de bicicleta não, é só moto, cara. Aquilo que eu te falei, ou seja, não só no Pará, mas no Nordeste todo, a gente vê reportagem que o pessoal para lá abandonaram o jumento, né? O pessoal abandonaram o jumento por causa de moto. Então, essa febre foi no Brasil todo, somente no Norte e Nordeste, muito forte isso aí, né? E Santa Bárbara não foi diferente. Claro, com as serrarias, com o impulso que teve aqui, justamente esse crescimento da venda de moto foi grande, assim como eu falei atrás. Com a chegada das serrarias, o impulso também foi muito grande aqui na venda de material de construção, que o pessoal vieram para cá e começaram a construir casas. Sim. Quem estava nessa época se deu bem, né? Foi o meu caso. Eu estava na época certa, na hora certa. Com a ajuda de Deus. Tu construiu esse legado para poder chegar até ali, sim, né? Sim. Eu acho que a gente tem essa questão de sorte também, mas eu acredito muito no plantar. Sim, né? sim. Tu plantou lá atrás e no momento certo ali veio a colheita e tu conseguiu prosperar e conseguiu desenvolver e tudo mais, entendeu? Aí quando eu falei, como estava tumultuado aqui, né? Aí eu construí, claro, o ponto lá na PA, né? E tudo, aí eu separei, né? Esse quesito moto pra lá, moto bicicleta, passei tudo pra lá no caso, né? Aí lá montei a outra loja lá, é o que tem hoje, a MB Motopeças. São CNPJs distintos, não? CNPJ distintos no caso, né? Tive que fazer e tal, endereço, né? Desmembrei as 2 empresas. No caso, criei a empresa lá, ficou 2 empresas. E, Porronca, aí olhando para esse cenário, né? Santa Bárbara hoje vive também um crescimento haja vista, que eu percebo assim, Belém não tem mais para onde crescer, né? Ou é para cima ou o cara pula para Ananindeua. E aí vai encarecendo, né? Tu sai de Belém e vem para Ananindeua. A Ananindeua, nos últimos 4 anos, teve um impulsionamento também, graças a uma boa política, né? Pelo menos eu avalio, do Daniel, lá de uma expansão de infraestrutura, de vários segmentos assim. A Ananindeua, realmente, a logomarca deles, eu concordo em gênero, número e grau, que ela foi para outro patamar. E aí, Marituba e Benevides, assim, subsequentes, né? Então, acaba que o custo de vida nesses lugares, ele aumenta bastante. E aí a pessoa acaba migrando e descendo, né? Então, já veio muita gente para Santa Bárbara. Eu penso que há 15 anos atrás a gente conhecia todo mundo. Hoje já não é uma realidade. Hoje já existe, assim, uma mistura e uma miscigenação muito grande de Santa Bárbara e já o desconhecimento mesmo, de tu andar na rua e não saber quem é quem, né? Existe não sei se é real, mas eu vi uma conversa do pessoal da administração aí uns 4, 5 anos atrás,
Não, uns 3 anos atrás, que aqui em Santa Bárbara chegava uma média de 3 a 4 pessoas por dia. Por dia. É uma estatística que eles tinham aí, de que se mudam para Santa Bárbara, né? Pessoas que compram, talvez até que não se mude, mas pelo menos eles compram imóveis, faz algum investimento já aqui em Santa Bárbara, o pessoal saindo de Belém, apesar de todo o transtorno que tem a BR para a pessoa voltar e trabalhar em Belém. Que tem sido um sacrifício para a gente, e já não é de hoje esse sacrifício também, né? Agora, Porronca, eu vou te falar o seguinte, eu tive a oportunidade aí de participar desse processo político, né, nos meses passados aí, e a gente pôde andar em Santa Bárbara, né, nos 4 cantos assim mesmo, nas áreas mais longínquas aí do nosso município. Santa Bárbara cresceu demais, cara. Recentemente eu fui ali para o Paraíso, para tu ter uma ideia, que era só a rua que dava acesso ao Caiçal e uma outra transversal. Hoje já dá a volta, vai lá por trás, né? Muito grande mesmo, e tá mudando cada vez mais assim a configuração geográfica de Santa Bárbara. Que antes era muita área verde, hoje já não tem mais. Tá cada vez diminuindo assim. Já mudou muito a área verde de Santa Bárbara, como você fala, quando eu cheguei em Santa Bárbara, como é que era, né? Não tinha nenhuma rua, quando eu cheguei em 81, nenhuma rua, a não ser a PA, no caso era a PA só que era asfaltada, né? E hoje em dia tem já muitas ruas asfaltadas, né? Evoluiu, tipo assim, a gente trabalha aqui, a gente vive aqui, a gente está sempre reclamando, né? E é um direito que a gente tem que reclamar o tempo todo de que falta aperfeiçoar a qualidade, mas quando a gente olha, realmente cresceu muito. Infelizmente tem alguns crescimentos que não acompanham o desenvolvimento, né? Não acompanha o crescimento, no caso, né? A gente acaba tendo as dificuldades pra caramba em todas as coisas, o que infelizmente não é só em Santa Bárbara. O progresso ele é isso, né? O progresso ele é assim, ele é uma faca de 2 gumes, né? Assim como ele traz benefícios, ele traz malefícios, né? O dever da administração pública é buscar manter o equilíbrio ali, né? Porque cresce desordenadamente, acaba gerando aí muitas demandas para o município, né? Mas aí uma boa gestão, uma gestão eficiente, ela consegue manter esse equilíbrio e tal, e aí tem que tocar. Que é a missão da gestão, é equilibrar, que é a missão de todo gestor, né? Sim. Independente de quem esteja no poder, assumiu ali, ele tem que desenvolver um trabalho para trazer esse equilíbrio entre qualidade de vida e infraestrutura para quem está na cidade. É normal. É normal, essa é a missão deles, né? É fazer isso independente de quem esteja merecendo ou não ser beneficiado, mas ou seja, no geral o público todo tem que ser beneficiado. Não, bacana. E por que a gente tá aqui com a galera, né, batendo esse papo e transmitindo isso aqui pelo YouTube, né? E quem quiser acessar, e quem quiser já se inscrever no canal aqui do Carataí, né? Portal Carataí, acesse aí no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que muito em breve vai ter mais conteúdo para você. A gente vai estar trazendo outras pessoas para estar aqui compartilhando um pouco das suas experiências, para estar compartilhando aquilo que tem como visão, e pessoas, né, que a gente costuma dizer, minhoca, filho da terra. A gente quer trazer gente de Santa Bárbara para falar de Santa Bárbara, para falar sobre os seus empreendimentos, para falar sobre aquilo que tem como conhecimento, gente que está aqui. E o nosso papel aqui é trazer informação de qualidade e de pessoas aqui de Santa Bárbara, porque eu acho que, cara, é muito importante assim a gente ter esse momento, né? Santa Bárbara está crescendo e a gente tem que começar a dar destaque para pessoas que, assim como vocês, são empreendedores, são visionárias, né? Buscaram fazer a sua engrenagem girar. Hoje tem um cara que gera muito emprego, que faz muita economia de Santa Bárbara girar aí. E eu acho que é uma porta, um acesso que a gente tem que dar para outras pessoas também com essa mesma visão, entendeu? De fazer com que... E mais pessoas assim que vão ver, pô, o Porronca é um cara que chegou, montou uma lojinha de 2x6, foi ampliando, montou um negócio, montou outro, mas com muito trabalho, né? E isso pode gerar também ali o desejo arder em alguém também de montar o seu negócio, de querer fazer algo diferente aqui na nossa cidade. Muito trabalho e muita responsabilidade. Porque às vezes eu sou meio contra a pessoa, como é que se diz? Existe um dito seguinte, você nunca diga nada se ninguém não te perguntar, mas eu digo uma coisa, eu tô com 27 anos trabalhando, nenhum funcionário meu diz que eu fiquei devendo para ele, mais de 100 pessoas trabalharam comigo, nem uma empresa, nenhum banco diz hoje que eu enganei eles. A gente tem dificuldade financeira em tudo,
paga a conta com atraso, quando tem dinheiro paga adiantado, mas paga mais com atraso do que com adiantado. Mas nenhuma empresa, eu digo nenhuma empresa, diz isso hoje que eu fiquei devendo para eles. A gente chora e paga boleto, né? Com certeza. E como você disse aí, eu montei esse empreendimento aqui, claro, eu montei essa rádio para fazer publicidade, o canal, fazer tudo. E o meu objetivo é trazer as pessoas, tanto para fazer live como podcast. A gente vai montar, a gente está iniciando, a gente está montando, né? Está iniciando, você vai aperfeiçoar, mas é justamente trazer o pessoal da terra, porque aqui tem de tudo. Como diz a música do Paulo Sérgio, vou trazer as pessoas para mostrar suas qualidades, seus defeitos aqui, porque eu quero trazer, entrevistar aqui, a gente vai entrevistar pescador, cobrador de ônibus, mototaxista, lavrador, ou seja, doutores, professores, ou seja, o pessoal da alta e o pessoal produtor lá da baixa, como a gente diz. Como a gente diz, da alta porque tem um poder financeiro maior, mas o que não tem e é trabalhador, que tem um poder financeiro muito baixo, mas ele também tem sua história para contar. Sim, exatamente. Tem uma experiência de vida, e a gente vai trazer para justamente as pessoas contarem aqui a sua história, os seus projetos. Ou seja, a gente está aqui, a gente está de portas abertas para as pessoas quando vierem aqui para Santa Bárbara, implantar um curso, montar uma empresa, contratar a gente, fazer tudo. A gente está aqui para fazer entrevista na rádio, na live que a gente quer fazer ao vivo, diariamente. A gente vai estar para justamente dar chance para as pessoas mostrarem aí os seus projetos, ou seja, ajudar as pessoas a melhorar a nossa cidade, a nossa região e tudo. Não, maravilha. É isso mesmo, cara. A gente tá aqui, esse é o nosso projeto piloto, pessoal. A gente, de vários dias a gente tem discutido, a gente tem compartilhado, junto com o Porronca, junto com a Lawane, a gente também convidou e também quero estender o meu agradecimento aqui ao DJ Irã, que ele hoje foi fundamental para que isso pudesse acontecer. Também vão ser entrevistados os DJs, entre eles o Irã. Tem que ser entrevistado aqui. Tem que trazer essa galera. Todos eles vão ter que, ou seja, até os que não gostam de falar a gente vai trazer aqui, que é justamente para acabar essa timidez, que eu já fiz aqui nessa rádio. Eu já peguei umas 3, 4 funcionários já aí, vem aqui e tal. Não, você vai falar. Eu tenho vergonha, que vergonha. Começaram a falar e hoje em dia já até ficam aí, faz programas, porque tem talento. É uma questão só de dar oportunidade, ou seja, jogar frio. Não, faz que eu tenho certeza que você se garante. Então, o que acontece? E é bacana, porque assim, muitas das vezes nem a pessoa ela tem aquela noção que ela pode ser uma boa comunicadora, né? Pode despertar um mindset dela e dizer assim, cara, eu posso seguir por aqui. Eu sempre viajo na história do saudoso Cid Moreira, que morreu há um mês atrás, menos de um mês, né? Sim, sim. Ele foi convidado para trabalhar numa rádio na área da contabilidade. Mas ele foi no aniversário do colega dele, né? E lá ele fez a oratória, porque não é oratória, né? Que chama lá, a homenagem lá pro aniversariante. Sim, sim. E o pai do colega, que era o dono da rádio, ficou só de olho nele. Tá, vai trabalhar lá na rádio. Quando ele chegou lá, ele deu os papéis para ele lá, tá aqui. Você vai apresentar esse noticiário. Ele, não, mas eu vim para cá para trabalhar na contabilidade. Ele disse, não, você vai fazer isso. E lá ele mostrou. E olha que o Cid Moreira se torna, né, um dos maiores comunicadores que a gente teve no Brasil, né? Talvez a melhor voz do Brasil e até hoje na comunicação. Que acho que ficou uma coisa muito marcante, né? Foi o fato dele, ele recita a Bíblia inteira, né? Ele fez áudios, ou seja, fechou com chave de ouro, né? Fechou com chave de ouro e assim, tem uma voz que vai ficar aí, perdurar eterna, pelas próximas gerações, né? Isso. Não só ele, como outros também. Que naquela época tinha isso, né? A pessoa agiu para a comunicação através do seu talento da voz. Sim. Infelizmente, a comunicação hoje, ela leva muita gente para a comunicação através do lado financeiro. Você tem um lado financeiro, aí você quer entrar na comunicação, você aluga o seu horário na televisão, no rádio, e vai para lá falar, às vezes, um monte de besteira, né? Que a gente vê. Infelizmente, acontece isso na comunicação brasileira, eu acho que do mundo, infelizmente. E Porronca, falando em comunicação, Porronca, quando foi que aqueceu, assim, quando foi que deu esse,
esse estalo assim para tu dizer assim, cara, eu vou criar uma rádio para que eu possa me comunicar, não só eu, o meu negócio e outras pessoas também, para que eu possa gerar esse tipo de conteúdo, até porque, né, Porronca, assim, com a vinda da tecnologia, né, a rádio meio que foi ficando, que a rádio é muito antiga, mais antiga que a TV e tudo mais e tal, e tem todo um contexto histórico, né? Sim. E tem gente que até hoje mantém uma tradicionalidade na rádio e que se recusa a ir para a TV, se recusa a ir para o Facebook, para as redes sociais no geral, tudo mais. O que te levou? Qual foi o que te impulsionou a dizer assim, cara, eu vou fazer uma rádio e vou... Na verdade, eu no ramo do comércio aí, eu talvez seja o cara que mais investe em propaganda em faixa na rua. Eu sempre acreditei na publicidade, né? Sim. E eu fiz muito isso com faixa, pintando muro e o caramba, a 4 aí. Com outdoor, na BR, em todos os cantos aí, fazendo muita propaganda. E, como eu disse, eu sempre gostei da comunicação, né? Fui ligado muito na comunicação. E trabalhei um tempo, quase 5 anos, com a equipe do Adoniran Martins na Rádio Santa Bárbara FM, né? Mas aí a rádio teve um problema, aí tá parada há mais de 6 anos. Aí eu sempre fiquei atrás de fazer propaganda. De certa forma te incomodou, né? Foi porque, na verdade, a propaganda de carro-som, dessas coisas, fica um pouquinho pesado, né? O preço sai caro, a propaganda áudio, como é que se diz? De áudio, né? Você propaganda de áudio de carro-som e tal, eles cobram por hora. Por hora e tudo, e não atinge os becos, né? Todo mundo não atinge todas as ruas. Aí eu tive a ideia aí do rapaz que continua, o Pitbull, veio e me ofereceu um suporte aí para colocar uma rádio no comércio, né? Aí, para só dentro do comércio. Eu digo, não, aí eu digo, rapaz, eu vou fazer. Mas eu digo, mas já que eu vou fazer isso, então como hoje tem essa evolução da tecnologia, o povo acompanha a rádio FM, mas hoje está acompanhando mais no celular, nos aparelhos digitais, né, e tal. Então, eu vou expandir a rádio, no caso, vou criar canal no YouTube, fazer tudo, eu vou fazer toda uma programação, né, para expandir tudo. Eu fiz os investimentos, aí criei a rádio para fazer programas locais e tudo, criar o canal, ou seja, expandir, como eu estava pretendendo. Eu vi uma época, Porronca, não sei se foi em 2015, 2016, que até foram feitas algumas rádios nesse mesmo segmento aqui em Santa Bárbara, botou aqueles postes na rua, não sei se tu... Sim, tu lembra? Era, né? O Marquinho tinha aí. O Marquinho fez, mas tinha mais outra pessoa também, eu acho, que fez. Não, foi só o Marquinho. Eu até fazia um programa de esporte lá. E por que não virou assim, Porro? O que tu acha que faltou? Porque é jogo de cintura, no caso. Aí, quer dizer, ficou tudo parado. Hoje a tua ideia é manter ela web? Ou tu realmente busca, assim, ter é uma sintonia que fala... Não, a sintonia, no caso, para buscar a frequência para sintonia aí teria que ser uma rádio FM, né? Isso depende de toda uma licença do Ministério das Comunicações. Da ANEL, né? Não, do Ministério das Comunicações. Agora com detalhes, né? Em 90% eu acredito delas, é um custo alto, só é adquirido para conseguir uma novela através de políticos. E rádio conseguida por político, ou seja, até me ofereceram, ela fica dependente de grupo. Segmentada, ela é como é? Tendenciosa, de certa forma. Tendenciosa. Ela vai ter que puxar a sardinha para algum canto. Para algum canto, então eu tô fora disso. Sim, aí. Partidário. Fiz a rádio aqui, claro, tem esse probleminha que a gente tem com a internet, muita gente não sintoniza, às vezes por causa da internet, né? Tem muito problema a internet, ainda nós não temos uma internet perfeita, né? A local, mas para ser dependente, ficar rabo preso com alguém, não. Eu sempre gostei das coisas, eu tenho meus puxamentos de saco, na verdade. Puxa saco de político, mas fora da rádio, fora do comércio. Legal. Não, é uma opinião particular, individual, que tem que ser respeitada, né? Eu parto do princípio do respeito, eu sempre falo o seguinte, cara, tu não me batendo, meu irmão, tu pode falar o que tu bem entender, entendeu? Porque a voz é tua, a palavra é tua e tá tudo bem. Eu tenho o direito de discordar ou de concordar,
E tá tudo bem. Tem as pessoas que trabalham aqui, foram avisadas. Olha, política aqui fora, no caso. Falar de política, mas normal, claro, que ninguém vive sem política. A gente debate. Agora, discute, política normal. Agora, negócio de estar batendo nos outros aqui, não, porque eu não quero isso na rádio, no caso. Sim. E a política, ela é um curto período. Assim, eu não vou dizer assim que ela não seja importante, mas eu acho que o período político, ele é tão pequeno que as pessoas dão muita relevância para ele por uma coisa que fica muito ruim depois, posterior, durante muito tempo. Elas colocam um peso naqueles 45 dias ali de ódio, que eu não sei o que acontece, que depois elas ficam aí por 4 anos sem se falar. Resumindo, depois... Os cabas estão tudo reunidos aqui e o caba tá puto com o outro aqui embaixo. E também tem aquele negócio, depois o cara mete o rabinho entre as pernas, quando dizia o treinador do Paysandu. Sim. Porque ele fala besteira quando ele depois tá junto com o cara. Ele quer dizer, então para evitar essas coisas, é melhor eu deixar a rádio fora disso. Tu falaste pra mim, porra, ainda agora que tu tava com uma... Tu trabalhaste, né, na outra rádio que tinha aqui em Santa Bárbara e tal, e tu fazia um programa esportivo ali. Qual que é a tua relação com o esporte? O que tu pretende trazer aqui pra Rádio Carataí e levar dentro desse segmento pras pessoas ali? Olha, é questão de tempo aí, a gente vai colocar... A gente quer ter programações locais do esporte e tudo, né? E também ampliar o nosso projeto de esporte aí para entrar na narração, no caso, entrar em parcerias, que tem gente aqui que faz também, através do canal do YouTube, Estragando Tudo, transmitir jogos locais. Isso aí é uma questão de tempo para a gente ir organizando, né? E aperfeiçoando isso e entrar nesse ramo do esporte, assim como nos outros, né? Sim. Não, bacana, cara. Olha, Barranca, a gente teve um papo legal, eu acho que para um teste, para um começo... Já deu pra gente ter uma sintonia aí do que a gente tem, né? E passar pra galera também aquilo que a gente tem como visão. Né? A gente vai... Isso está sendo gravado, a gente vai guardar isso aí, porque como diz, pra não fazer igual o Amado Batista, né? A primeira música que ele gravou, ele não acertou a cantar num programa de TV. Ele não gravou? Não, ele gravou, mas ele esqueceu a música. Então, a primeira lá ele não arquivou bacana, na hora ele não soube cantar a música, né? Ele só sabia qual era a primeira música. Então, isso aqui a gente vai arquivar, que é pra gente lembrar o nosso primeiro bate-papo ao vivo e a cores aí. Não, bacana, cara. E, porra, que eu quero te agradecer, né? Pelo espaço, pela oportunidade. Desde quando eu vim aqui contigo, falei da ideia que tu tinha, tu foi, assim, super receptivo. Pessoal, a gente tá com uma ideia de um podcast, né? A gente tá pensando no nome, tá elaborando o nome, então vem coisa boa por aí. Para trazer pessoas aqui de Santa Bárbara que querem compartilhar seus projetos, querem compartilhar suas experiências, suas histórias. A gente busca fazer com que outras pessoas tenham muita informação e a gente quer gerar um conteúdo interessante para vocês, tá bom? Então eu quero te agradecer, Porronca, agradecer a oportunidade que tu tá me dando aqui de poder colocar a minha voz aqui, colocar aquilo que a gente tem como ideia, como pensamento, para também gerar conteúdo para outras pessoas. Muito obrigado. Sim, quem agradece é eu e agradeço ao público que acompanhou a gente, que vai acompanhar, que não está ao vivo, que a gente vai colocar nas redes sociais, que esse nosso início, né, de trabalho aí, como eu diz, a vivo e a cores aí, e a gente vai evoluir com certeza. Eu agradeço desde já essa empresa aí, nessa rádio, esse canal que tem o patrocínio aí do Mercadão Bandeira e MB Motopeças, e a Rádio Carataí dando aquele suporte aí, que funciona 24 horas por dia, é bom dizer isso aqui, que a nossa rádio funciona 24 horas por dia e a gente tá aí para semanal aí a gente vai ter essas gravações, porque tem muita gente querendo participar, né? A gente vai gravar e a gente em breve vai entrar já com a nossa live diária aí também para entrevista aí de 15, 20, 30 minutos diária, né? Um mini jornalzinho aí vamos gerar conteúdo no canal aí, semana, no canal Carataí aí. Exatamente, fazer do portal Carataí uma fonte de informação para as pessoas, sim, né? Sim. Sobre os mais variados assuntos aqui da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, e levar informação e fazer com que o nosso município contribua para que o nosso município desenvolva. Sim. Acho que a gente tem um propósito muito bacana e que vai com certeza dar certo. A gente espera e nosso projeto é para isso. Como diz o slogan da rádio,
Notícia com credibilidade aqui no portal Carataí. Maravilha. Escute nossa rádio também em nosso site. Digite carataíradio.com.br. Ouça toda a nossa programação. O Mercadão Bandeira tem um setor pet, onde tem ração para aves, rações para peixe, ração